Olá, eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Emprego e este é o quarto episódio do Pod Emprego. O propósito desse canal é para que você tenha acesso a temas muito importantes e relevantes dentro do mercado de trabalho e carreira, com temas bastante atraentes. O tema deste episódio, nós vamos falar sobre autoconhecimento. Com certeza é uma grande ferramenta para que seja utilizada no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou a Lucila Rosa, tenho mais de 15 anos de experiência dentro da área de recursos humanos. Já vivi uma mudança de carreira na prática, eu sou enfermeira de formação e posteriormente atuando na área assistencial, entendi que não era aquele o meu caminho. E aí busquei outras possibilidades de carreira. Cursei administração de empresas e uma pós-graduação em gestão de pessoas. Tenho a certificação internacional em coaching e também atuo como mentora voluntária de um programa para mulheres. Eu estou muito animada com esse episódio, estando à frente da Emprego há 5 anos e meio, eu estou muito animada com este conteúdo dentro de um tema bastante relevante para o mercado. Eu tenho aí a honra de receber uma profissional sênior de recursos humanos que tem uma bagagem bastante grande dentro aí de áreas de desenvolvimento organizacional e recrutamento e seleção, principalmente. Então, é um prazer imenso recebê-la, se tratando de uma pessoa que tem atuação em grandes empresas nacionais, que tem bastante representatividade dentro do mercado. Então, eu gostaria de agradecer a Andresa, obrigada pela disponibilidade para estar aqui comigo aí no quarto episódio do Pod Emprego. E gostaria de pedir para que você também se apresente, conte um pouco mais aí da sua experiência e divida com a gente aí a sua atuação. Primeiro, Lucila, sou eu quem agradece, né, o convite por estar aqui, para estar aqui com vocês hoje e poder falar um pouquinho de autoconhecimento, né? Eu sou formada há 24 anos, completou esse ano. Brinco que daqui a pouco é bodas de prata. Fiz psicologia, fiz o MBA em administração. E em 2018 eu fiz também uma certificação em coaching, né, internacional. Estou aí trabalhando numa empresa do agronegócio, sou coordenadora de treinamento e de seleção da Cutrale há 12 anos, mas a minha carreira sempre foi em empresas do agronegócio, né? Eu comecei numa usina próxima à minha cidade natal, que é Guariba, uma cidade pequena, mas que eu gosto bastante. E de lá, então, eu fui para a Cosan, trabalhei na Cosan, peguei uma parte da Raizen e hoje estou na Cutrale. Amo falar de gente, né? Eu acho que eu não escolhi, assim, por acaso essa formação. Porque quando eu paro para pensar nessa trajetória, tudo que eu já aprendi com as pessoas, porque, gente, não é fácil trabalhar com pessoas, né? É um desafio constante, todos os dias. Não tem rotina, né? A gente tem surpresas, vamos dizer assim. Com certeza. Né? Diariamente a gente tem surpresas, mas é um desafio muito grande. Mas aonde eu me realizo profissionalmente, e eu costumo dizer, né, as pessoas às vezes perguntam, felicidade é trabalho? Quando a gente consegue juntar tudo e entender o nosso propósito, com certeza sim. Então, estou muito feliz, mais uma vez, muito obrigada pelo convite para participar aqui do programa. Obrigada. E te convido também para que você clique, compartilhe e ative o sininho, para que você também envie para sua rede. E vamos lá divulgar ainda mais este canal que tem o propósito aí com temas relacionados à carreira e mercado de trabalho. Eu gostaria de te fazer algumas perguntas, Andresa, para que você divida com a gente, divida com o público toda a sua experiência. E aí a primeira pergunta, falando sobre autoconhecimento, qual é a sua opinião sobre a importância aí do autoconhecimento como uma ferramenta para se desenvolver profissionalmente? Como que você colocaria? Tá. Eu costumo dizer que o autoconhecimento
ele é a principal ferramenta para a gente buscar o nosso desenvolvimento profissional, não só profissional quanto pessoal também, Sim, né? sim. Porque eles acabam caminhando juntos ali. Mas quando a gente está falando de carreira, de desenvolvimento profissional, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento. E eu falo que o meu começou porque eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Eu me incomodo com algumas coisas e eu buscava dentro de mim algumas respostas. Então acontecia algumas coisas comigo e eu falava, mas por quê, né? O que aconteceu? Por que você agiu dessa maneira? Então foi aí que eu comecei a me apaixonar por esse tema e a trabalhar um pouco mais o autoconhecimento. Hoje eu vejo que se as pessoas não pararem para se conhecerem, vai ser difícil esse processo de desenvolvimento. Elas podem até chegar, mas elas vão gastar muito mais tempo, vai gastar muito mais energia. E você pode ter certeza, quando você começa a utilizar as ferramentas certas, a trabalhar o seu processo de autoconhecimento, a sua performance vai melhorar. Os seus resultados serão outros, né? Mas um outro detalhe, eu acho que também não é virar uma chave e dizer assim, nossa, agora eu tô me conhecendo, vou começar a me conhecer agora e pronto, amanhã eu já sei como serão as minhas reações frente às situações que eu vou vivenciar. Não funciona também dessa forma, né? Eu acho que é um caminho longo. Sim. Não tem data de início, né? Eu acho que ele tem uma data de início, quer dizer, mas não tem uma data de fim, porque a gente está nessa busca constante. E muitas vezes a gente não sabe como nós somos frente às situações que a gente vivencia. E são nessas situações que nós passamos, às vezes as mais difíceis, é que a gente acaba conhecendo quem nós somos. Então, é fácil às vezes a gente reclamar de algumas coisas que acontecem com a gente no nosso dia a dia, mas aí eu digo, o que você está fazendo para se conhecer? Sim, qual é a lição que você está tirando dessa situação? Porque sempre tem uma lição, né? Então, hoje, se tivesse uma dica principal, o que eu preciso fazer, né, no meu processo de desenvolvimento profissional? Trabalhe o seu autoconhecimento. Com certeza. E pensando o quão importante é a questão do autoconhecimento, linkado aí à carreira, a propósito de vida, especificamente, até porque você precisa ter ali um direcionamento e com isso, tendo essa clareza, você tem um direcionamento muito mais assertivo. Muito mais assertivo. Para saber aonde você, né, aonde eu quero chegar, mas será que eu tenho essas competências que são necessárias para chegar nessa posição? Será que eu estou na carreira certa? Será que chegou o momento que eu tenho de mudar aí a minha trajetória? Eu falo que a vida é feita de escolhas, a gente escolhe estar aqui. Sim, né? Com certeza. Tudo aquilo que tudo aquilo que acontece com a gente é porque em algum momento a gente escolheu. Então, assim, será que eu escolhi estar aqui? Por quê? O que eu vi em mim? O que eu percebi dentro das minhas competências? E a gente tem que ser muito forte também num ponto. Em alguns momentos, a gente enxergar que a gente não tem a competência necessária para chegar onde a gente gostaria. Então, não adianta a gente se comparar aos outros, se a gente também não tem isso. Sim, né? sim. A gente precisa entender, assim, aonde eu estou, como eu sou, para saber, então, aonde eu vou chegar. Eu acho que isso são pontos super importantes. Se a gente não enxergar dessa maneira, não ver, né, as nossas competências, os nossos pontos fortes e as nossas vulnerabilidades, que muitas vezes a gente tem mais medo de fazer isso, a gente não vai conseguir caminhar. Sim, e até dentro desse processo de autoconhecimento, é uma tarefa muito mais simples e muito mais fácil. Você olhar para o outro e trazer esse apontamento, mas Sim. olhar para si não é uma tarefa fácil. Não. Você sabe que você colocou uma coisa interessante. Às vezes eu converso, né, quase sempre com as pessoas no trabalho, quando eu estou dando algum treinamento, e eu pergunto, quem pratica o autoconhecimento? Quase ninguém. Quase ninguém, né? E aí quando você fala, qual é a competência que você tem mais forte? As pessoas, elas falam, mas quando a gente fala de um ponto de desenvolvimento, elas têm dificuldade. Sim. Então, muitas vezes assim, eu não tenho mais nada para desenvolver. Um exemplo disso, uma vez eu fiz uma entrevista e eu estava conversando com esse entrevistado e eu perguntei para ele,
né? Como que você tem mais para desenvolver? O que você pode crescer, né? Aprender mais? Sim. Não tenho mais nada, já sei tudo. Uau! Aí eu me assustei, porque eu falei, ó, eu não sei tudo, tenho certeza disso e nunca vou saber. Eu tô aqui todos os dias batalhando para isso, né? Para aprender, que eu acho que é algo que ninguém tira da gente. Mas a gente tem essa dificuldade, as pessoas não param, muitas vezes por medo de se conhecer, de saber realmente quem são, né? Eu acho que esses são os pontos aí desse processo tão mágico, intenso, quando você começa não tem mais volta e doloroso. Com certeza, com certeza. Você tem que estar muito disponível para trabalhar pontos que vão mexer em muitas feridas aí. Muitas feridas, bastante. Você teria alguma dica do como startar esse processo de autoconhecimento? Olha, primeiro as pessoas precisam querer, né? É a velha história até quando a gente fala da terapia. Às vezes a gente manda uma pessoa fazer terapia ou recomenda, né? Fala assim, mas você já fez terapia? Eu não preciso fazer terapia, eu já sei tudo. E aí você vai ver aquela pessoa que ela mais precisa vai fazer terapia. Sim. Né? Então ela fala que ela não precisa. Quando a gente fala para uma pessoa também, você já começou o seu processo de autoconhecimento? Como que você está se conhecendo, né? Se você tivesse que falar de você hoje, o que você falaria? As pessoas, elas não conseguem, né? Elas têm essa dificuldade, essa trava. Então, eu acho que primeiro as pessoas precisam o quê? Elas precisam se questionar. Né? Primeiro, estar aberta para fazer esse processo e se questionar das atitudes que elas têm no dia a dia, o porquê que elas estão reagindo daquela maneira, sim. Né? Por que eu fiz assim? E se eu fizesse a mesma situação, mas eu tivesse uma atitude diferente? Será que o resultado seria outro? Poderia ter sido, né? Sim, melhor. Sim, né? É a mesma coisa quando a gente, nesse processo de autoconhecimento, uma das competências que eu acho que são mais difíceis, que é mais difícil da gente trabalhar, é a inteligência emocional. Porque quando a gente fala assim, você tem que conhecer e controlar suas emoções, quer dizer que vai parar de sentir? Não, você não vai parar de sentir. Você vai sentir. Não tem como você não sentir. Né? Nós somos seres humanos, né? Aqui tem sangue e corre emoção, não tem como ser diferente. Mas a gente precisa primeiro reconhecer quais são essas nossas emoções e o que elas nos causam. Então, esse processo de autoconhecimento é isso. Quais são as situações que acabam, de alguma maneira, interferindo nos nossos resultados? Então, é se questionar como eu fiz e como eu poderia fazer. Um outro ponto, que esse eu falo que eu fiz comigo muito. Eu tinha muita dificuldade de dizer não, né? Mas todo mundo fala isso, Andresa. Verdade. Mas eu tinha muita dificuldade. Eu, às vezes, para agradar o outro, eu falava sim para ele e não para mim. E aí é um processo longo que você tem que fazer o quê? Você tem que começar a trabalhar o não. Porque quando você diz não pro outro, sem medo de magoar, sem medo do que ele vai pensar, da reação dele, você tá dizendo sim para você. Então, principalmente quando você tá dizendo não para coisas ou alguma situação que vai contra os seus valores, contra aquilo que você acredita. Então, nesse processo do autoconhecimento, pratique o não. Não faça pelo outro, faça por você. Por você, em primeiro lugar, com certeza. Faça por você. Buscar ferramentas de avaliação também. Existem aí várias ferramentas de análise comportamental. A própria terapia nos ajuda bastante. Eu mesmo já fiz, eu acho que ajuda muito. O que mais que a gente pode trabalhar? Trocar com as pessoas mais próximas. Eu costumo fazer muito isso. Às vezes eu tenho uma situação que acontece comigo, e aí termina aquela situação, eu paro, eu observo, eu penso, e aí eu falo assim, mas eu não fiz legal. Aquilo que eu fiz eu não poderia ter feito. Então eu já faço uma autoavaliação. E eu busco isso com as pessoas que são próximas, principalmente aqueles que trabalham muito mais ligados a mim. Você viu aquela situação? O que você achou da minha forma de reação? E aí isso me ajuda a enxergar e ver um outro ponto de vista, porque é difícil. Entendi, você acaba tendo os feedbacks aí. Sim. Desses profissionais que trabalham diretamente. Exatamente. Que tem esse convívio, né, direto com você, que te conhecem e sabem validar esse termômetro, né? Sabe, a hora que eu poderia ter feito de uma outra maneira e o resultado seria outro. Né?
Eu também procuro, às vezes, pensar um pouco mais do que ser tão imediatista. Às vezes a gente quer tomar uma ação e se a gente está muito no emocional, a carga está muito grande, a gente tem que parar e respirar. Porque senão a gente não funciona isso, né? A gente vai simplesmente acabar prejudicando muito mais. Fazer atividades que a gente gosta, a gente precisa ter tempo pra gente, né? Não pode imaginar que a gente só vive para trabalhar, né? Como se a gente tivesse que utilizar aí a roda da vida, fazer uma análise, né, das nossas partes da vida aí, enfim, e entender como eu estou em cada uma. A gente não pode negligenciar o espiritual, não pode negligenciar o social. Tem que ter equilíbrio na nossa vida, porque quando a gente deixa só para um lado, com certeza em algum momento a conta vai vir, ela vai chegar. E aí vai ser mais complicado. Então eu acho que a gente tem que trabalhar esses pontos também. A roda da vida é um exercício bem gostoso. É algo bem interessante para ser feito. Que dá pra gente ter resultados muito bons. E assim, é um processo contínuo. Não dá para começar agora e sair falando que eu já sei tudo. Não. É vivendo que você vai se conhecer. A cada situação você vai se conhecer mais. Muito se questiona, olhando para os profissionais, por exemplo, o profissional nem sempre a questão aí de ser um profissional sênior ou de ser um profissional já com mais idade, é um profissional que tem um autoconhecimento muito desenvolvido e os mais jovens não. Como que você traz esse paralelo? Eu acho que é questão de querer também. Às vezes, eu já vi muitos casos, tá? De profissionais mais sêniores em cargos mais pesados, vamos dizer assim. Sim. E que não tem não utiliza o autoconhecimento a seu favor, não se conhecem. E aí, quando eles acabam vivenciando alguma coisa, eles falam, nossa, mas eu fiz isso porque eles não trabalham isso. E existem jovens que estão muito preocupados hoje em se conhecer, porque eles estão entendendo a real necessidade, né? Também não posso generalizar, que são todos assim. Sim, são casos específicos, porque a gente percebe hoje que existe uma diferença muito grande de perfil de geração para geração. Então, isso depende muito. Eu não sei se às vezes os jovens também, eles estão mais, em alguns momentos, mais antenados em alguns assuntos que outros nem tanto. Por exemplo, quando você me perguntou agora da parte de ferrado, como eu posso fazer o meu processo de autoconhecimento? Um ponto que eu uso muito é a parte de assistir algum filme, assistir alguma série, ouvir podcast, que tem alguma relação, que vai me trazer alguma informação importante, que vai fazer eu pensar. Eu gosto disso. Né? Então, às vezes, o jovem ele pode estar fazendo isso. Leitura também pode ser que ajuda, não sei, né? No meu caso, já vi muitas pessoas que isso ajuda bastante. Sim, contribui bastante. Se tratando aí de um leque imenso, né, de possibilidades. Sim, mas eu acho que existe a questão de querer. Às vezes os mais sêniores, eles chegam a pensar assim, mas eu já cheguei no meu limite, será que tá bom assim? E aí eu não vou mais buscar esse conhecimento, esse meu processo, ou eu já sei tudo porque eu tô num nível muito elevado. Sabe aquela questão da mentalidade? De não mudar a mentalidade? Mas eu já sei, eu já cheguei num nível que eu acho que eu não tenho mais pra onde ir, da forma como eu estou, tá ótimo, então eu já sei, eu tenho num nível elevado que tá ótimo. E o jovem não, ele vem com aquela vontade. Você sabe, o jovem entra num processo seletivo para um cargo já de auxiliar ou analista, ele pergunta quando ele vai ser diretor. Então, com certeza. Então tem esse ponto que às vezes pode ser aí um indicativo. Eu acho que cada vez mais nós precisamos aprender a lidar com os mais jovens, que vêm com uma ânsia de desenvolvimento e crescimento acelerado, o que nem sempre o mercado de trabalho consegue absorver internamente, até gerar oportunidades pertinentes para que se tenha esse match no mesmo local. Sim. Eu trago um ponto, a questão aí, antigamente, eu sou de uma época, você também, não existia internet, era o jornal, e aí você tinha que esperar o jornal, a revista chegar, a informação ela era muito mais lenta. Hoje nós vivemos um processo de transformação extremamente acelerado.
E aí, com isso, eu gostaria de te fazer mais uma pergunta, falando sobre essa questão desse momento de transformação intensa dentro do mercado de trabalho. Quais que são as dicas que os profissionais podem aplicar aí no dia a dia para que eles consigam, sim, trazer desenvolvimento dentro de uma constante de desenvolvimento profissional? Você teria alguma dica que você conseguiria compartilhar? Primeiro que as pessoas hoje, os profissionais, eles precisam entender que a carreira é deles, é responsabilidade deles. Muitas vezes as pessoas terceirizam isso para as empresas, né? Sim. Mas eu não fiz o curso X porque a empresa não me deu. Tá, se a empresa tiver um programa, né? Se ela tiver dentro, né, do seu negócio tudo isso, ótimo. Faz uma diferença, com certeza. Mas a sua carreira não é da empresa, a sua carreira é sua. Então, não coloque responsabilidade na mão de quem não tem. É isso né? aí. Então, eu acho que isso é um ponto super importante para começar. Né, é uma mentalidade que está ficando muito ultrapassada, né, do que nós vivemos hoje. Tá. E aí a gente percebe que isso está muito ligado com as gerações passadas. Que essa geração mais jovem que está chegando para o mercado de trabalho, ela já enxerga isso. Antigamente, as empresas procuravam os profissionais. Hoje os profissionais estão escolhendo as empresas, Sim. A gente sabe disso, né? Antigamente as pessoas queriam a estabilidade, hoje os profissionais eles querem qualidade de vida. Então, assim, ele pergunta, ele fala, quanto tempo eu vou trabalhar? Essa é a carga horária? Não, isso já não serve, não quero trabalhar, por exemplo, se tiver uma vaga que ele tem que trabalhar um final de semana, pode acontecer, né? Das pessoas desses jovens não optarem, não aceitarem essa forma, né? Então, assim, eu acredito muito ainda no que o autoconhecimento vai ajudar cada vez mais e vai mostrar para esses profissionais se eles estão no lugar certo. Porque quando você pratica esse autoconhecimento, com certeza, você vai enxergar, bom, o que eu tenho de positivo, né? Vamos chamar assim, de fortaleza. O que eu tenho que não tá legal? E aí a gente consegue entender se a gente pode chegar onde a gente gostaria e o que a gente precisa fazer. Porque um outro ponto não adianta eu pegar só aquela parte que eu tenho de vulnerável, que não é legal, e trabalhar só aquilo, e esquecer o que eu tenho de bom, porque eu vou ficar medíocre, eu vou ficar mediano. Eu preciso continuar com essas duas partes, né? Tanto com a parte positiva quanto a parte que não tá legal. E aí eu tenho várias ferramentas, né? Eu posso participar de um programa de mentoria para me ajudar nesse processo de autoconhecimento. Com certeza. Eu posso aí ter um trabalho com coach para me ajudar. Eu posso utilizar ferramentas de análise de comportamento. Enfim, eu posso solicitar o feedback muitas vezes quando eu não tenho. O ideal é que ele venha naturalmente, mas se não existir, e eu tenho que aí assim, constantemente parar e observar as minhas reações. Eu acho que é fundamental olhar para onde eu estou e como eu estou. Sim, e até caso haja necessidade, que sejam feitas as correções de rota aí pertinentes. Isso, se for necessário mudar de Sim. rota, como disse, sim. Às vezes a gente entende, né? Como você comentou da sua carreira no início, que você fez uma mudança. E você é corajoso, né? Eu acho que foi um momento ali, eu tinha pouco tempo de atuação na área assistencial, mas foi um momento onde eu entendi que o que me levou a cursar enfermagem, que foi o propósito de cuidar das pessoas, eu precisaria transformar essa atuação em algo, cuidar das pessoas, mas de uma forma diferente. E hoje, através da Emprego, existe a capacidade de transformar a vida das pessoas. Porque muitas dessas pessoas, grande parte delas, não está satisfeito. Exatamente. Muita gente. Então, através de algumas possibilidades, seja através de um trabalho com atuação como Job Hunter, como Head Hunter, mentoria e coach de carreira. Então, cada vez mais os profissionais eles estão olhando para as suas carreiras, né? E a pandemia eu considero que foi um divisor de águas, onde os profissionais tiveram que parar e reestruturar essa rota. E para muitas dessas pessoas não era
o caminho é outro. Não é esse caminho que me leva ao meu propósito. Sim. E você continua cuidando das pessoas, Sim. né? E você falou uma Sim. palavra interessante. Cuidando, mas transformando vidas aí muito Sim. mais. Acho que uma outra coisa que é importante, que você colocou, que você entendeu, que é o propósito, né? E são todas palavrinhas que estão na moda, né? Quando a gente fala autoconhecimento, propósito, enfim, é tudo isso, mas que é necessário. Qual que é o meu propósito? O que que me motiva, né? O que que me inspira? O que que me faz levantar cedo da cama todos os dias e enfrentar os leões que tem lá fora, porque não é fácil no mundo, Sim, né? com Mundo de todos os trabalho, mundo corporativo. desafios. É muito desafiador. Então a gente precisa entender, né? E assim, às vezes a gente precisa ajustar a rota e a gente leva um tempo para ajustar, não vai ser de imediato. Então, às vezes não dá para fazer de uma hora para outra. A gente vai levar algum tempo até realmente a gente ter certeza que o novo caminho é o caminho mais correto que você tem para aquele momento. Sim, sim. E até estabelecer steps para que você readeque Sim. aí a sua rota. Porque não é uma virada de chave, é um processo longo, mas que precisa ser construído aí no decorrer do tempo. Sim. É Tá tudo ótimo. uma construção. Sim, sim. Acho que esse é é algo que cada vez mais, até por conta do aumento da expectativa de vida, a perspectiva é que os profissionais tenham aí de 2 a 3 carreiras durante a vida. E aí eu brinco e falo, nossa, meu Deus, eu já tive uma, já fiz uma, e agora? E esse contato humano, com certeza, é algo que precisa continuar. Para minha progressão aí de carreira. Ou novas carreiras que venham a surgir. Sim, sim. Verdade. Porque a gente percebe, né, o que diz respeito, por exemplo, a toda essa tecnologia, toda essa mudança, como que serão as carreiras? As pessoas perguntam isso, né? Sim. Já me perguntaram muito, as carreiras vão sumir? Como que vai acontecer? O que eu faço hoje, vai ter um robô fazendo isso? Gente, calma, né? Vamos por etapa. Eu sei que o processo está muito acelerado, mas vamos primeiro, comece conhecendo você, o que você faz, né? E como que você está. E você falou da pandemia, foi muito interessante, porque as pessoas foi muito dolorosa, né? Um processo muito difícil, mas as pessoas, elas acabaram realmente entendendo como elas são, algumas. Sim. E dizendo, eu não quero mais isso pra mim. Não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso que eu quero pra minha carreira. Eu vou abrir mão disso. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso. Várias pessoas que abriram mão e com certeza acabaram aí em alguns momentos tendo que abrir mão de algumas coisas para conseguir outras, né, para ser mais feliz, vamos dizer assim, ou para ir atrás do propósito de vida. Com certeza, com certeza. Eu acho que é algo bastante instigante e cada vez mais comum. Sim. E aí as gerações mais jovens também estão muito atreladas a isso. Olhando, eu trabalho aí tenho um trabalho como headhunter já há muito tempo. E aí, olhando para essas possibilidades de carreira, o que anteriormente remuneração era o primeiro item da lista, hoje ele se torna, em média, aí, terceiro ou quarto. Sim. E cada vez mais o quanto o seu gestor te inspira diretamente, quanto que ele te instiga por desafios, por novos conhecimentos, para que você consiga, sim, construir a sua carreira de uma forma pautada e estruturada dentro do que você pensa, acompanhando esse processo de transformação gigantesco. Gigantesco. Né? Que às vezes assusta, né? Mas eles realmente não pensam só mais no dinheiro. Quando você pergunta, se você fizer uma pesquisa e perguntar, eles não vão colocar como dinheiro principal realmente para permanecer numa empresa. Mas eles perguntam, né? Quais são os desafios que eu vou ter? E isso acho que é super importante. Eles buscam isso. Sim, sim. Não esquecendo a qualidade de vida.
Trabalho híbrido é Exato. algo que se tornou bastante requerido aí, né? Sim, sim, já vi muitas pessoas não aceitarem vagas de trabalho porque tem que ser presencial. Aí, quando você pergunta logo, elas falam assim, é presencial ou é remoto? Presencial, não, muito obrigada, eu quero ficar trabalhando de casa. E são vagas interessantes, mas já aconteceu muito, muito disso. Já vivenciei alguns fatos. É algo bastante curioso, eu diria, dentro desse processo de desenvolvimento e autoconhecimento também. Eu queria te fazer uma pergunta relacionada a soft skills, até para podemos citar aí em relação a soft skills toda a questão de autoconhecimento, empatia, resiliência, inteligência emocional, como algumas das competências requeridas aí pelo mercado de trabalho. Você entende que está aderente esse novo? Antigamente nós contratávamos atrelado a hard skills e hoje muito mais a soft skills e verificando o perfil, né, do profissional. Como que você teria alguma contribuição em relação a isso, dentro dos processos também que você conduz? Tá. Eu falo que as competências comportamentais hoje é a porta de entrada quando você quer ir para uma empresa, né? Quando você quer mudar de empresa, quando você está olhando ali uma nova posição. E além dessas que você colocou, eu citaria também o relacionamento interpessoal. Sim, né? sim. E que eu acho que tem bastante relevância. E a comunicação. Quando a gente tem uma comunicação muito travada, uma comunicação que não acontece, a gente acaba desmoronando muita coisa. As coisas não funcionam, né? Como deveria, às vezes, na velocidade. Eu acho que uma complementa a outra. Muitas vezes, quando eu vou avaliar, assim, a gente faz um processo de avaliação de competência, eu sempre penso nisso. Eu acho que uma competência acaba complementando a outra. E não tem mais como a gente trabalhar nos processos sem olhar para soft skills. Antigamente era isso, tu contratava pela hard e demitia pela soft, né? Ninguém Sim. observava, Sim. mas aquela pessoa não se adaptou. Mas ela não se adaptou por quê? Porque ela não combina com a empresa. Mas isso foi analisado, foi avaliado. Então, assim, não se fazia também isso, né? A gente olhava se a pessoa tinha conhecimento técnico para a função que ela ia desenvolver. Ela fez uma graduação aqui em engenharia, ela tem tantos anos de experiência, é isso que eu preciso. E hoje eu não posso, não tem como eu fazer isso. As competências comportamentais, hoje a gente como que a gente enxerga tudo isso? Vivendo, no dia a dia. A gente utiliza ferramentas na hora de fazer o processo, né, de seleção. Sim. A gente faz, assim, uma entrevista voltada para a competência, mas eu costumo dizer que a bolinha de cristal não fica ligada, eu não tenho ela, que ela vai me dar 100% na hora que eu vou acertar no processo de contratação. Mas é importante, eu não tenho hoje como não olhar para isso. Eu não posso simplesmente ter, às vezes, os profissionais que não tenham as competências importantes, porque eu não vou ter o resultado que eu espero. Por mais difícil que está sendo hoje, por exemplo, relacionamento, né, interpessoal, a gente fala que o ser humano é um ser relacional. Sim. E aí eu estava hoje, antes de vir para cá, sentada, e eu vi algumas pessoas sentadas, todas do mesmo grupo. Elas não se relacionavam, elas estavam se relacionando com o celular. Falei, meu Deus, como pode, né? Ficar assim só com o celular. Então, isso também às vezes me preocupa, porque a gente acaba entrando numa caixinha e aí a gente tem assim, para que hora que eles vão sair disso? Né? O que isso pode trazer de complicações para o dia a dia? Então, não tem hoje condições da gente ter profissionais que a gente não tenha aí competências comportamentais desenvolvidas, ou pelo menos assim, vamos mapear. Sim. O meu requisito daquela posição é X. Ele tem, né, um -1 ali do X, vamos imaginar que ele está quase pronto. O que a gente vai ter que desenvolver nesse profissional? Como que eu tenho que buscar esse profissional para que ele venha aqui simplesmente entregar mais, ou realmente que vai dar match, né? Como Sim, você disse. sim. Então,
eu preciso hoje ter profissionais que tenham aí competências desenvolvidas. Ou que eu possa desenvolver ali dentro da empresa também, dependendo dos programas que existirem. Tá ótimo. Você fez trouxe um ponto super relevante no início da nossa conversa em relação à carreira, o quanto que anteriormente até é bastante comum profissionais mais velhos delegarem a responsabilidade do desenvolvimento de carreira direto à empresa. E aí o RH não fez, eu não fui promovido, eu não me desenvolvi internamente, não me deram oportunidade. E cada vez mais, os profissionais que têm esse discurso comigo, eu simplesmente digo que mudou, o mercado mudou. E aí, esse pensamento é um pensamento muito antigo. Afinal de contas, a sua carreira é responsabilidade sua. Sim. E aí, você hoje está na empresa X, mas ela não é o seu nome e sobrenome. E você tem que ter em mente a necessidade de atualização, de capacitação e desenvolvimento, até para que você consiga, sim, progredir na sua carreira. Sim, porque você precisa ser aí, vamos dizer, empregável, né? Você Sim. não vai ter... Quem garante que você vai ficar a vida inteira no mesmo local? Ninguém mais garante. Ninguém. Então, se eu simplesmente estou numa empresa e aí eu dedico totalmente, estou trabalhando ali, claro, é isso que a gente vai se dedicar. Sim. Mas eu esqueço de me desenvolver, de me aperfeiçoar, amanhã, a hora que eu sair, eu não posso culpar a empresa. Porque o único responsável sou eu, né? Sim. Eu é que não mostrei, eu que não fui buscar aquilo que precisava. Então, eu vou ficar desatualizado. E você sabe, Lu, que não é... Tem profissionais que não são tão, assim, mais antigos de casa que falam isso. Tem profissionais até mais jovens. Mas Sim, jovens, assim, mas em média é Sim. 30, 40 anos. Exato. E eles, é o estilo deles, né? Então, eles olham pra mim, às vezes, assim, eu já vi situações, conheço pessoas que me falam, né, no dia a dia, a pessoa reclama, mas o que você tá fazendo pra mudar? Pra mudar. Ai, não, mas eu tô esperando que a empresa... Não, a empresa não tem essa obrigação. Você tem a obrigação de buscar. Então, reclamar, eu falo que você só vai continuar lá embaixo, você não vai mudar. Sim, né? sim. É como se você estivesse no fundo do poço e não estivesse enxergando saída. Né? E muito pelo contrário, toda a situação difícil que a gente vivencia, a gente tem que pegar como uma grande oportunidade profissional. E pessoal, uma oportunidade de vida, porque ela vai te dar uma lição. Com certeza. É algo que o aprendizado é muito maior, né? Eu vivenciei várias situações na minha vida, vamos dizer, tanto pessoal quanto profissional, que foram situações mais difíceis e que fizeram ainda o autoconhecimento borbulhar ainda mais, né? E eu acho que eu só pude também passar por essas situações porque eu me conheci um pouquinho. Né? Mas aí eu fui vendo outras partes que eu não conhecia e que foram aparecendo durante esse processo mais difícil que eu tive. É algo bastante instigante, né? Muito. E aí eu falo, nossa, eu consegui, mas eu não sabia que eu era assim, né? Eu não sabia que eu tinha uma resiliência tão forte, mas eu só descobri quando eu fui vivendo. Não dá pra fugir, você tem que viver. Com certeza. Eu queria te fazer uma outra pergunta, olhando como que o autoconhecimento ele pode sim ser um diferencial para os profissionais que buscam recolocação no mercado de trabalho. Às vezes a gente pode achar que nós estamos na profissão correta, na área correta, né? No caminho certo. Porque a gente fala o seguinte, mas eu sempre fiz assim, esse é o meu trabalho, eu não pretendo mudar. E aí, às vezes, a gente vai ter mais dificuldade de encontrar essa vaga, porque a gente não tem o perfil que as empresas estão buscando, né? Não se encaixa. Nosso perfil comportamental não está encaixando com os requisitos daquela vaga. Mas por isso que, então, a gente precisa começar a olhar, será que, então, nesse processo aí de recolocação, será que eu tô na vaga correta? Eu tô tentando a posição que eu tenho o perfil para isso? Muitas vezes a gente pode estar buscando uma coisa que não tem nada a ver.
Às vezes eu posso querer ser uma gestora que eu não tenho competência para ser líder. Eu posso desenvolver? Posso. Todas as competências a gente pode. Consegue. Mas para desenvolver, a gente precisa aceitar que a gente não tem. Né? Então, eu acho que isso é um ponto principal, da gente parar e olhar como eu sou, né? A nível de competências comportamentais. Sim. Aquela vaga, ela exige o quê? Ela exige essas competências. Eu tenho? Como eu estou? Eu tenho, eu já fiz algumas... Eu já utilizei algumas ferramentas que me mostram isso. Ok. Eu não tenho, o que eu tenho para desenvolver todas essas competências que aquela vaga está pedindo? Outro ponto é que às vezes a gente sai atirando para todos os lados. A gente tem ali várias vagas, eu vou me candidatar em todas, né? Calma, não é assim que funciona. A gente precisa entender o que eu quero realmente e ir atrás daquilo que eu quero. Que é um trabalho anterior, né? Isso, exato. Mas não assim, sair atirando. Então, a gente precisa entender, né? Quem eu sou, né? Como estão as minhas competências. E ela tá dando, eu tô conseguindo ali atender as expectativas naquele requisito, eu tenho. Porque senão a gente vai ficar sempre no achômetro. Aí, às vezes, a pessoa fala o seguinte, mas eu não tô conseguindo ser convidada para os processos de seleção. Será que tá dando certo? Porque às vezes a gente pode colocar que a gente tem a competência, ou você vai na entrevista e você não é aprovado. Né? Tem esse detalhe também. Então, nesse processo, para se recolocar no mercado de trabalho, ou até mesmo quando eu quero fazer uma mudança, conheça primeiro, utilize ferramentas de autoconhecimento. Veja quais são as suas competências, né? Veja aí quais são os seus gaps, o que você precisa trabalhar, o que você precisa desenvolver. E aí esteja preparado para fazer isso. Então, por isso que é importante a gente praticar leitura, a gente assistir vídeos, a gente ouvir podcast. Uma coisa que eu faço todos os dias é de manhã, é ouvir podcast. Enquanto eu me arrumo para trabalhar, eu tô lá. Sempre com temas que são ali do que eu busco. Né? Sim. Então, por que não? Mas eu não tenho tempo. A gente tem tempo. A gente arruma em alguns momentos. Eu tô me arrumando, eu tô ouvindo. Mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso de inglês. Ou, eu não tenho dinheiro para fazer um curso de comunicação. A internet está cheia de curso de comunicação gratuito. É só você se disponibilizar a fazer. Então, essa coisa de não tem condições, não é verdade. A gente não tem atitude. Aí é diferente, né? Eu acho que o que precisa, muitas vezes, no processo de autoconhecimento, é a gente ter atitude. Porque eu posso também reconhecer que eu não tenho a competência, mas não ter atitude para fazer diferente. Perfeito, acho que foi perfeito. Olhando até o quão importante é nesse processo de tomada de decisão, o que vai te direcionar para algumas oportunidades que estejam muito mais aderentes. Relacionadas a perfil, especificamente. Porque não adianta eu falar, olha, agora eu quero ser vice-presidente de uma... Não, eu tenho competência para isso. Eu preciso ser realista também. Com certeza, com certeza. Queria te fazer uma pergunta relacionada aí ao avanço da inteligência artificial. Nós temos hoje algumas ferramentas em mãos e você considera que pode ser uma estratégia para contribuir aí para o desenvolvimento, para o autoconhecimento dos profissionais? Olha, Lu, eu acho que eu ainda não sou resistente à mudança, vamos dizer assim, né? Eu gosto das mudanças, eu acho que elas são muito bem-vindas. A gente percebe a inteligência emocional, a inteligência artificial em todo o processo. A gente vai fazer um processo seletivo, a gente coloca uma vaga, a gente percebe tudo isso. Eu ainda gosto mais do olho no olho, né? Eu não tenho aquela coisa de só ficar naquilo que o computador está me dando de dados. Tá. Eu acho que tem competências comportamentais que a inteligência artificial ainda não vai conseguir avaliar tão profundamente. Quando a gente fala, por exemplo, de empatia, quando a gente fala às vezes, da criatividade, né, da resiliência, eu acho que eu não sei se ele vai conseguir. E uma coisa interessante que eu costumo dizer quando as pessoas perguntam também se a gente vai ser substituído por robô, né? E uma coisa que difere, que o robô não tem da gente, é sentimento. Né? O ser humano, ele tem sentimento e o robô não tem. E eu acredito que ele não vai ter, né?
Eu não entendo, eu acho que não. Mas eu acho que com o tempo, algumas coisas vão nos ajudar, sim. A inteligência artificial, quando a gente conseguir, às vezes, até cruzar alguns outros dados. Isso a gente faz com algumas ferramentas já hoje, né? Cruzar dados aí de avaliação, com performance, enfim, que vai nos dar resultado e vai mostrar pontos que a gente precisa desenvolver. Eu acredito que nesses pontos, sim. Mas quando a gente vai falar só avaliando, assim, aquela competência puramente, eu tenho minhas dúvidas. Eu gosto de ter, quando eu falo de gente, eu gosto de estar cara a cara para avaliar. Para avaliar no sentido assim, para conhecer, vamos dizer assim, né? Sim. Porque as pessoas têm a mania também de perguntar assim, psicólogo está sempre avaliando. Mentira, não é isso, não é verdade. Nós não estamos sempre avaliando, né? Mas a gente está conhecendo, então eu gosto de conhecer cara a cara. Isso eu acho que traz muito mais informações e subsídio do que vem na inteligência artificial hoje. Eu tenho ainda as minhas dúvidas nesse ponto. Não que ela não vá caminhar. Com certeza ela vai. Muito e rápido. Mas ainda algumas coisas eu não sei se ela vai. Ela não vai conseguir mostrar pra gente do sentimento da pessoa. Eu acredito, penso da mesma forma, até porque olhando e até pontos onde esse vínculo, esse nível de avaliação não são somente dados, vai muito além disso. Uhum. Sim, dentro não de um dá processo pra falar. seletivo. Sim, não é só dados, a gente precisa entender o que ele viveu. Às vezes ele tem situações de vida, história de vida, que não vai sair ali naqueles dados, entendeu? Sim. A história de vida das pessoas é muito mais rica e fornece muito mais informações do que qualquer dado, vamos dizer assim. Eu acho que isso é um ponto relevante. Você tem alguma experiência com as plataformas que utilizam inteligência artificial para recrutamento? Não, na verdade, assim, eu utilizo o LinkedIn, que é a única que eu uso hoje, mas as outras não. Existe uma grande polêmica, né? Já ouvi bastante, né? Favorável ou não. Eu já trabalhei diretamente com a GUP há alguns anos atrás e toda a plataforma é incrível. Assim, a forma como ela foi dimensionada e totalmente customizada ali para cada uma dessas posições que são trabalhadas. Mas eu acho que cada vez mais, tem um ponto que eu sempre trago, as candidaturas elas precisam ser personalizadas. Uhum. E independente se é pela GUP, se é pelo LinkedIn, por onde você precisa estabelecer uma conexão com a pessoa que está do outro lado. Sim. Então, a chamando pelo nome, trazendo uma mensagem customizada para esse profissional. Sim. E estabelecendo ali já um start de uma possível conversa aí que possa evoluir, mas de uma forma extremamente profissional. Né? Sim. Eu acredito também, mesmo porque as pessoas, por mais que existem as plataformas, as pessoas são diferentes. Pode vir lá um monte de dados, em algum momento existe algo que mostra que elas são diferentes. Sim. E muitas vezes você vai pegar essa diferença num bate-papo, numa conversa que não seja aquela coisa mais mecânica. Você tem que trazer em alguns momentos a pessoa para dentro da empresa para saber também se vai combinar, né? Se ela vai gostar daquele ambiente, eu acho que isso é importante. Sim. Onde ela vai ficar, enfim. Toda a questão de cultura. Né? Até para que você precisa ter esse match aí, ele precisa acontecer. Sim. Combina, né? Deu fit cultural, a pessoa combina, ela tem aí os mesmos valores do que o que nós estamos valorizando dentro da empresa, como que funciona isso, né? Então, eu acho que isso a plataforma não traz. Eu não acredito. Acho que ajuda bastante, até um certo ponto, tá? Eu acho que ela consegue nos dar, sim, até eliminando algumas etapas, enfim, chegando, mas tem momento que a gente precisa, né? Quem que é o fulano exatamente? Sim, deixa eu conhecê-lo, né? Quem que é o fulano?
entender até mais detalhes em relação à experiência, Sim. mais detalhes em relação a projetos e resultados atingidos. Porque às vezes você tá conversando, ele vai contar de uma experiência que ele teve que a inteligência ele não pegou. Eu nunca utilizei essa que você diz, já ouvi bastante sobre, mas não tenho como opinar por ela, porque eu nunca utilizei. Eu acho que é uma plataforma muito boa e uma plataforma que é trazido aí de forma customizada, e à medida que você vai utilizando, a plataforma vai entendendo ali a questão de cultura também, né? Perfil. Sim. E trazendo uma curacidade maior ainda. Bom, uma oportunidade aí, quem sabe? Com certeza. Vamos evoluindo. E a gente tem que estar aberto para isso, com né? Com certeza. Não podemos falar, não vou, não quero. Não, imagina, a gente tem que testar. É isso aí. Eu sou adepta a essas... O que vai ter de mudança? Vai ser bom? Então vamos, gente, vamos trabalhar em cima disso. Vamos olhar e receber essa mudança Sim. de forma positiva. Entender o aprendizado, a curva de aprendizado Sim. que vai ser necessária durante essa mudança também. Sim, exato. É super importante. Teria mais algum ponto? Acho que não, é isso mesmo. Tá ótimo. Super te agradeço pela disponibilidade, pela nossa conversa, foi ótimo. Aproveite, clique, compartilhe e ative o sininho. Te espero no 5º episódio. Até mais!